Boa noite, pessoal. Obrigado por aguardar. Estava aguardando mais pessoas entrarem na call. Obrigado por comparecer a esse webinar. E estou super feliz de ter a Carol Larson, diretamente de Orlando, aqui com a gente. Ela vai estar ligando a câmera daqui a pouco. E só queria falar para vocês que esse webinar está sendo gravado, então depois a gente vai mandar o link para todo mundo que compareceu, que fez inscrição e não pôde comparecer, para vocês assistirem novamente ou contribuírem com esse vídeo para outras pessoas, tá? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é B5, né? Vários países têm programas de imigração por investimento em várias partes do mundo, tá? O EB5 é um programa que foi criado pelos Estados Unidos, pelo Congresso americano em 1990, e ele foi criado diferentemente do programa Golden Visa, que muita gente conhece, que é o programa português, que foi criado para estimular a compra e venda de imóveis no país. O EB5 ele foi criado nos Estados Unidos para estimular empregos em áreas que têm o desemprego acima da média americana, tá? E 10 mil vistos são alocados por ano para o programa EB5. E o programa EB5 começou em 1990 e em 1992 o governo americano criou a figura do Centro Regional para facilitar essa tramitação do processo de EB5 com as famílias que desejam mudar para os Estados Unidos através de imigração por investimento, ok? O programa, na época, ele foi criado com um valor de US$ 500 mil e, em março do ano passado, o governo americano, através de um projeto de lei feito pelo Congresso, elevou o valor para US$ 800 mil. Esse valor é um valor que tem que ser aportado todo de uma vez e ele tem algumas taxas extras, tá? Esse processo. A gente vai compartilhar com vocês as taxas ao longo do processo. Mas essas taxas, para vocês terem uma ideia, vão dar um total de mais ou menos uns US$ 120 mil. Então, serão taxas de um advogado de imigração, a taxa do centro regional para fazer a gestão desse aporte no projeto de vocês. Vai ter algumas taxas do USCIS, que é o Departamento de Imigração americano. Vão haver algumas taxas também com tradução juramentada. Tá? Então, essas são as maiores taxas e o total delas dá mais ou menos uns US$ 120 mil. O valor, o aporte, né, esse patrocínio do projeto é feito no momento inicial da aplicação para o programa EB5 e depois de 5 anos, que é o caso desse nosso projeto que eu vou mostrar como exemplo aqui para vocês, esse valor é retornado para a família investidora que está fazendo a imigração. Tá? O requerimento do governo americano para esse programa de EB5 é que esse valor de US$ 800 mil seja aplicado por 2 anos, e os primeiros 2 anos ele tem que gerar pelo menos 10 empregos, ok? E com esse valor de US$ 800 mil, o investidor vai estar podendo levar também o cônjuge, eles precisam ser legalmente casados, e também filhos solteiros com menos de 21 anos. Esse é o pacote familiar, é o conceito de família para o governo americano em termos de processo de imigração. Vamos agora olhar o passo a passo do programa EB5. O primeiro passo é determinar a fonte dos recursos, tá? Então, o governo americano exige, nesse primeiro passo, que é feito através da petição do formulário I-526E. Esse formulário descreve quem é a família que está participando desse processo, em que projeto que a família vai estar investindo, né? Esse projeto de centro regional, e quais as fontes dos recursos que estão sendo aplicados nesse projeto. Tá? Então, esse é um passo super importante e é necessária a contratação de um advogado de imigração para ajudar a família com isso, porque é um processo, por ser um processo de imigração, ou seja, é um processo que leva ao green card, é um processo bem complexo. Esse advogado de imigração geralmente custa em torno de US$ 30 mil. Isso vai variar dependendo do tamanho da família e dependendo também da complexidade da documentação para comprovar a fonte desses recursos. Tá?
Quando o advogado tiver certeza que aquela família vai conseguir comprovar os recursos, então a Golden Gate Global vai poder receber esse aporte da família. Tá? Então, a gente prepara uma documentação que a gente chama de Investment Packet, então é um pacote de investimentos que vai ser fornecido para o advogado e para a família fazer toda a análise, toda a due diligence, e a gente pode fazer calls para responder todas as perguntas com a presença do advogado de imigração, pode ter a presença também de um assessor de investimento que assessora a família, pode participar desses esclarecimentos quem a família precisar para ajudá-lo a tirar todas as dúvidas. Tirando essas dúvidas todas, a família, juntamente com o advogado, vão preencher esse formulário I-526 e vão anexar essa documentação que a Golden Gate Global vai providenciar assim que a família fizer a transferência dos $800 mil. Então, essa transferência ela vai para uma conta de escrow, que daqui a pouco a Carol vai explicar para vocês como é que funciona. Então, é uma conta temporária. Então, esse valor ele fica retido até o Departamento de Imigração receber essa petição que o advogado vai dar entrada no Departamento de Imigração lá nos Estados Unidos e o Departamento de Imigração vai emitir um protocolo para cada membro, para a família que está fazendo essa aplicação. E com esse protocolo, o advogado vai conseguir que a conta de escrow seja liberada para o dinheiro fluir para o investimento. Então, é nesse momento que a Golden Gate Global recebe os $800 mil para fazer esse aporte no projeto. Esse é o passo 3. Tá? Entre o passo 3 e o passo 4, geralmente tem levado aí cerca de 18 meses a 24 meses para cada membro da família receber um green card temporário, que o Departamento de Imigração chama de residência condicional. Com esse green card temporário, a família pode mudar para os Estados Unidos. E como é um green card, então tem uma exigência que cada membro da família passe pelo menos 6 meses por ano dentro dos Estados Unidos. Então, na verdade, quando a família receber esses green cards temporários aqui no passo 4, a residência condicional, eles têm até 6 meses para mudar para os Estados Unidos, ok? E a partir do momento que eles colocam o pé nos Estados Unidos com esses green cards temporários, começa a contar o prazo e a família precisa ter o green card para depois poder fazer a aplicação para a cidadania americana. E esse prazo são de 5 anos. Então, novamente, quando a família entrar nos Estados Unidos com esse green card temporário que ela vai receber aqui no passo 4, nesse momento começa a contar os 5 anos para que a família possa depois fazer a aplicação para a cidadania. Né? Então, fazendo a aplicação para a cidadania e depois recebendo o green card, essa aplicação geralmente demora aí cerca de 8 a 12 meses. Recebendo o passaporte americano, aí a família não tem mais aquela exigência que ela tinha com o green card de permanecer pelo menos 6 meses por ano dentro dos Estados Unidos, ok? Bom, então, depois que esse passo está completo, significa que o governo americano aprovou aquela primeira petição, que é da comprovação da fonte dos recursos. Tá? Então, a próxima fase é remover essa pendência que tem nesse green card temporário. E qual que é a pendência? A comprovação que aqueles $800 mil geraram pelo menos 10 empregos. Então, é nesse momento que o advogado vai preencher um outro formulário, juntamente com a documentação que a Golden Gate Global vai fornecer, comprovando que aqueles $800 mil geraram pelo menos 10 empregos. Então, esse formulário é chamado de I-829 e esse formulário leva um pouco mais de tempo para ser processado. Geralmente leva uns 4 anos para esse formulário terminar de ser analisado juntamente com toda a documentação. E terminando esses mais ou menos 4 anos, vai chegar um green card permanente para cada membro da família. Então, aquele green card temporário vai ser devolvido para o Departamento de Imigração e o green card permanente fica valendo. Nesse período todo aí, né, entre o recebimento do green card temporário e depois o recebimento do green card permanente, não há nenhuma restrição sobre a circulação dessas pessoas dentro e fora dos Estados Unidos. Então, elas podem sair dos Estados Unidos, virem para o Brasil, podem ir para outros países, mas sempre tem que cumprir aquela regra de ficar pelo menos metade do ano dentro dos Estados Unidos, ok?
E em março do ano passado, com a mudança na regulamentação do programa de B5, teve uma ótima novidade, que foi o ajuste de status imediato. Então, a família que já estiver nos Estados Unidos ou que quiser mudar para os Estados Unidos através de um visto de estudante ou um visto de trabalho e depois lá ela quiser começar o EB5, ela pode fazer isso, ok? Então, ela começando o EB5 de dentro dos Estados Unidos, ela pode entrar com outro processo em paralelo chamado Adjustment of Status, né, um ajuste de status. E o que esse ajuste de status faz? Ele acelera várias partes desse processo de imigração. Então, a família recebe o cartão de trabalho, né, o Labor Certification. Então, cada membro da família vai poder trabalhar nos Estados Unidos ou exercer algum trabalho lá sem ter problema nenhum sem ter a questão de ser patrocinado por alguma empresa para exercer um trabalho, e também vai receber o Advance Parole, que é o documento que permite que aquela família viaje para fora e para dentro dos Estados Unidos, mesmo antes de receber o green card temporário, ok? Então, é um processo mais acelerado que fez o programa EB5 bem interessante, comparando com programas de imigração de outros países. Tá? Vamos falar agora rapidamente sobre a Golden Gate Global. A Golden Gate Global é um centro regional. O que é um centro regional? É uma entidade, é uma empresa que é criada nos Estados Unidos e regulamentada pelo Departamento de Imigração para fazer única e exclusivamente essa intermediação entre a família que quer fazer um aporte em um projeto EB5 e o projeto em si, né? O projeto ele pode ser qualquer projeto que gere 10 empregos, mas como que a gente implementa esse projeto? A gente implementa isso daí com construção civil. Então, a gente já trabalhava, mesmo antes da gente trabalhar com o EB5, a gente já trabalhava com fundos de private equity em real estate, para grandes investidores, a maioria lá de dentro dos Estados Unidos mesmo, e abrimos um centro regional para trabalhar também com menores investidores de fora dos Estados Unidos, com essas consultoras onde a gente trabalha para ajudar a financiar grandes projetos. Então, a Golden Gate Global ela foi fundada há 11 anos atrás. Nesses 11 anos, nós já levantamos mais de 650 milhões de patrocínio para projetos de EB5. Foram criados mais de 22 mil empregos, mais de 1.300 famílias já estão nesse processo, né? Algumas começaram há 11 anos atrás e já terminaram, já receberam green card, já fizeram a cidadania, já têm o passaporte americano, e outras estão começando agora. Tá? Então, mais de 1.300 famílias, a gente precisava gerar para 1.300 famílias, 10 empregos para cada uma, 13 mil empregos, mas a gente conseguiu gerar nesse período 22 mil empregos, o que é muito bem visto pelo USCIS, pelo Departamento de Imigração americano. Então, a gente teve aí 100% de aprovação de projetos nesses 11 anos de vida da Golden Gate Global. Aqui alguns projetos que a gente levantou fundos nesses 11 anos. Tem um projeto grande em São Francisco chamado Shipyard Candlestick. É um bairro grande em São Francisco, onde havia um estaleiro e um estádio de futebol americano. Tudo isso foi demolido pela construtora Lennar, e em parceria com a construtora Lennar, nós trouxemos vários investidores de EB5 para contribuírem para esse projeto. Tá? Depois nós fizemos uma arena de basquete lá em Sacramento, que é a capital política da Califórnia, que chama Sacramento Kings, o time da NBA, e nessa área chamada de Golden Center, ela tem também, além da arena, um shopping, um edifício de apartamentos e também um hotel. Um outro projeto que a gente teve foi a parte de infraestrutura horizontal do Brooklyn Basin, que é um bairro novo na cidade de Oakland, que é bem perto de São Francisco, e esse bairro novo é muito similar ao Shipyard, né? Ele é um bairro onde havia indústrias e um porto, isso tudo foi demolido, foi terraplanado, e a infraestrutura foi feita há alguns anos atrás, agora o bairro está sendo levantado. E a gente também teve um outro projeto grande, que foi um edifício de apartamentos em Seattle, que se chama The Emerald. Tá? Aqui foram os nossos fundos, né? Então, nesses anos todos, a gente teve 12 fundos, e alguns projetos tiveram mais de um fundo. Então, a forma que a gente estrutura esses fundos, eles têm um número limitado de investidores, né? Então, chegando, por exemplo, aqui no primeiro fundo, chegando o 54º investidor, aquele fundo é fechado e um novo fundo é aberto para novos investidores
para novos aportes. Tá? Então, a Golden Gate Global, como já trabalhava com grandes fundos de private equity, a gente tem um stand de qualidade de investimento institucional e a gente traz isso para o programa de EB5 também. E agora eu vou mostrar para vocês o que é um projeto. Tá? Então, esse projeto é chamado de Brooklyn Basin. Então, o que eu falei para vocês há 2 slides atrás sobre o novo bairro em Oakland, esse bairro agora está sendo verticalizado. Ok? Então, o que vocês veem aqui é uma imagem gerada por computador. O que já está pronto é essa marina, esse mercado, onde era parte do porto, que foi demolido para virar um parque, e temos também, dentro desse pedaço do porto que sobrou, um mercado e lojinhas e cafeterias e restaurantes. Esse prédio preto ao lado do mercado já está pronto, e esses prédios brancos e verdes também. E o que nós vamos fazer agora com esse projeto de EB5? Nós estamos levantando 2 prédios, ou seja, a construtora Signature Development Group, que é totalmente separada da Golden Gate Global, está levantando 2 prédios. Um é no lote G. Esse prédio vai ter 7 andares, 371 apartamentos e lojas e estacionamento embaixo. Esse prédio ele não vai ser, os apartamentos não vão ser vendidos. Esse prédio, depois que ele estiver pronto, os apartamentos vão ser alugados. Então, o investimento, ele é um investimento que é um empréstimo para a construtora que está levantando esses 2 prédios. Tá? Então, é um aporte para um patrocínio do levantamento desses edifícios, não é uma compra de apartamento. A mesma coisa está acontecendo no lote H, um edifício bem semelhante, com 380 apartamentos, que depois vai ser alugado. Tá? Então, o investimento mínimo é de $800 mil. Por que eu falo mínimo? Porque essa área está numa área que a gente chama de Target Employment Area. Então, é uma área de emprego-alvo, ou seja, ela qualifica para um investimento menor de $800 mil. Se fosse numa área com o desemprego abaixo da média nacional, seria um investimento de $1,050 mil. A gente tem uma taxa de administração da Golden Gate Global, então, para a gente fazer essa administração desse aporte nesse projeto, tem uma taxa de $65 mil. Essa taxa faz parte daqueles 120 que eu estimei para vocês que seriam as taxas além do valor do aporte no projeto. Tá? Esses 2 edifícios eles precisam de $494 milhões para serem levantados, e uma pequena parte vai ser captada através de EB5, são $88,8 milhões, ou seja, 111 famílias vão estar contribuindo para esse fundo de EB5. Ok? A estimativa é de gerar mais de 4 mil empregos, né? O mínimo que a gente tem que gerar é 1.110 empregos, 10 empregos para cada família, mas a gente tem uma estimativa de gerar mais de 4.100 empregos. O prazo do empréstimo é de 5 anos, então, nos primeiros 2 anos, todo o tracking é feito para que a gente consiga comprovar que aqueles $800 mil geraram os 10 empregos, e depois o valor continua com a construtora. A construtora vai estar pagando os juros para o investidor de 1% ao ano. Tá? Então, tem um pequeno rendimento, é um rendimento nominal de 1% ao ano que é pago para o investidor diretamente. Esse valor não é reinvestido no projeto, então ele é pago para uma conta corrente do investidor. E o status do projeto é em construção. Aqui vocês conseguem ver que o capital de EB5 é apenas 18% do valor que é necessário para levantar esses 2 prédios. Né? Então, tem 30% de capital da própria consultora, né, capital próprio, e os outros 52% são empréstimos com o banco. Então, os 82% aí, além dos 18% de capital de EB5, já estão garantidos. Então, os edifícios já começaram a ser construídos mesmo antes da gente começar a fazer a abertura desse fundo para famílias de EB5. Né? Então, o edifício já começou a ser construído em 2021 e vai terminar em 2023.
O outro edifício começou a ser construído a parte de infraestrutura no final do ano passado e vai até o final do ano que vem. Tá? Então, isso que eu quis dizer como os projetos já estão em construção. Por quê? Porque grande parte do capital já está garantido, seja da construtora, ou seja através de empréstimo de banco, e a gente vai levantando aos poucos esses 111 patrocinadores para completar o restante do valor que a construtora precisa para terminar esses edifícios. E umas coisas a considerar para um projeto de EB5, tá? Que são super importantes. Uma é Exemplar Approval. O que é isso? É que um formulário I-526 já tenha sido aprovado antes. Como a gente já fez um projeto nesse mesmo bairro, daquela parte de infraestrutura no passado, alguns anos atrás, então a gente já tem um I-526, né? Na verdade, vários I-526 aprovados, e isso já dá uma certa tranquilidade para o investidor, porque o processo dele de I-526 já tem um precedente que foi aprovado com outros investidores. Job Cushion é aquela folga de geração de empregos que eu mencionei para vocês, que a gente prevê uma criação de mais de 4.000 empregos. TEA é o Target Employment Area, que eu falei para vocês que faz esse projeto qualificar no valor de 800 mil. O I-526 Denial Repayment significa o quê? Se houver algum problema na análise da documentação, da comprovação da fonte daqueles recursos, né, dos 800 mil dólares, e o governo americano, mesmo depois de algum recurso, negar aquela aplicação, aquela primeira fase da aplicação, a Golden Gate Global devolve os 800 mil dólares e não fica com os 800 mil dólares travados pelos 5 anos, ok? Então, isso é a nossa garantia de repagamento em caso de negação do Departamento de Imigração. Mas isso é muito raro acontecer, porque a família trabalhando com um advogado de imigração bem experiente, e a gente tem algumas indicações para fornecer se a família não conhecer, é um processo bem previsível. Tá? Então, é questão de trabalhar, geralmente as famílias demoram aí 1 a 3 meses para juntar toda essa documentação, fazer a tradução juramentada, mas é um processo bem previsível no sentido de cumprir todos os passos sem precauções, né? E, bom, então esse é um overview do EB5, e eu gostaria de passar agora para a Carol, para ela se apresentar, e depois eu vou fazer algumas perguntas para a Carol para a gente poder entrar um pouco mais sobre aquela outra parte do webinar, que é a parte de gestão de patrimônio e de otimização tributária. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui com você hoje. Espero que eu consiga responder todas as perguntas que vocês venham a ter, possam estar colocando no chat também. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Carol Larson. Eu sou a CEO e a fundadora da Larson Accounting Group, uma empresa que eu fundei há aproximadamente 21 anos. Tem exatamente 20, estamos para completar 21. Eu sou formada em contabilidade aqui nos Estados Unidos e eu sou especializada também na parte de planejamento pré-imigratório e planejamento internacional. Em que sentido? Para aquelas pessoas as quais têm investimento não só no Brasil, mas como tem em Portugal também, que a gente sabe, ou qualquer outro lugar do mundo, a gente trabalha com essa parte de estruturação. E também dentro dos nossos serviços, a gente faz todo o acompanhamento fiscal da pessoa, desde a chegada dela nos Estados Unidos, isso para os não residentes, e trabalhamos também para os residentes, fazendo toda a parte fiscal e tributária, contabilidade, preparação de impostos, abertura de empresas, enfim, todos os serviços relacionados a essa parte fiscal e tributária que vocês, pessoa física ou jurídica, venham a ter aqui nos Estados Unidos. Ótimo, Carol. Muito obrigado. Bom, eu vou colocar, então, um slide aqui com as perguntas, que tem alguns termos em português, em inglês. Então, para quem não conhece, eu acho que vai ajudar a ficar mais claro. Bom, Carol, a primeira pergunta é: o investidor de EB5 que vai fazer a transferência do valor para os Estados Unidos naquela conta que eu mencionei, chamada de escrow account, aqui no Brasil a gente não tem uma coisa exatamente similar, né? Você podia explicar, por favor, como é que isso funciona? Claro, claro que sim. A escrow account, ela nada mais é do que uma conta de custódia, ou seja, a maioria dos advogados nos Estados Unidos possuem uma escrow account. Então, é uma conta garantia.
Então, no caso, não falando de imigração, mas vamos falar de um advogado tributarista, de um advogado que atende causas civis. Ele tem uma escrow account, que é o dinheiro onde ele precisa manter os fundos para depois fazer a distribuição para os devidos credores, ou, no caso, o pagamento de alguma outra dívida, o qual o cliente tenha contratado esse advogado para fazer. No caso dos advogados de imigração, é essencial que esse dinheiro que vocês vão fazer o investimento para o EB5 fique numa escrow account, depois que passar por todo aquele processo que o Fernando explicou de lastro, de verificação, etc., e etc., até o momento que o seu advogado vai fazer a aplicação para o 526. Então, o escrow account nada mais é que uma conta de custódia, né, a tradução ao pé da letra, mais uma conta de garantia. É a forma com qual o advogado pode garantir tanto para a imigração ou para um credor que os fundos já estão nessa conta e estão disponíveis para o momento que que vier aprovada a certificação de que o dinheiro tem que ser transferido. Perfeito. E uma vez por ano, o investidor vai começar a receber do Centro Regional um rendimento nominal do projeto. Quando que o investidor precisa obter esse Social Security Number se ele ainda não estiver nos Estados Unidos? Ele já tem que obter esse Social Security Number antes de mudar para os Estados Unidos? Essa pergunta é bem interessante, Fernando, e a gente passa com isso nessa situação praticamente todos os dias. Por quê? Porque o investidor, quando ele participa de um Regional Center, ele vai ter essas distribuições anuais dos lucros, que é de acordo com o que o centro vai oferecer. Quando ele tem essa retenção sobre essa distribuição, e ele tem um Tax ID ou um Social Security, fica muito fácil a gente solicitar um reembolso do excesso que foi retido. Vou explicar de qual forma e quando vem a necessidade. Então, se eu sou um investidor que investiu no Brasil, aguardando pelo processo, e eu já estiver na fase no qual eu coloquei o dinheiro e eu já receber uma rentabilidade, se você não tiver um número de Tax ID Number ou um Social Security Number, o centro regional ele vai reter, independentemente de você ter o número, não 30% do valor desse rendimento que vai ser distribuído para você. Então, não é obrigatório o ITIN Number ou o Social Security. Agora, qual o benefício de ter o ITIN Number ou o Social Security? No caso do ITIN Number, que é aquele número que substitui o Social Security, que você só consegue ter um Social depois que você realmente tem um visto que permite que você trabalhe nos Estados Unidos, enquanto isso você não consegue, então você fica com o ITIN Number. Eu declarando esse recebimento do investidor no Regional Center como não residente e tendo um ITIN Number, dependendo do montante, ele pode pegar uma alíquota muito baixa, de 10%, 11%, e ele tem retido na fonte 30%. Então, a grande vantagem é que você consegue recuperar o excesso que ficou retido na fonte devido à sua situação de não possuidor de um número de identificação. E com o Social Security, o benefício é maior ainda, porque com o social, o residente ele tem algumas deduções automáticas, que é o Standard Deduction, e que muitas vezes esse rendimento nem será tributado se ele já estiver numa condição de residente fiscal, mesmo antes de receber o Green Card. Ok. E como que o investidor deve se planejar para fazer antes de receber os seus $800 mil de volta no final do projeto GB5? Um ponto muito importante, o qual o investidor ele tem que ter ciência, é sobre a residência fiscal que eu acabei de mencionar agora. Para aqueles que estão no Brasil aguardando, eles não vão se tornar residentes fiscais porque eles não vão se qualificar pelo teste de presença. O que seria o teste de presença? Não é somente após o recebimento do Green Card que você se torna um residente fiscal. Então, tem pessoas que já estão nos Estados Unidos há algum tempo, algumas que já tinham um outro tipo de visto, e em algum momento decidiram aplicar para um EB5, ou porque tiveram algum problema com o visto anterior, ou porque acham que o visto EB5 é a melhor alternativa para elas. Então, essas pessoas, por estarem presentes em solo americano por mais de 183 dias, já são consideradas residentes fiscais. Então, elas têm a obrigação de declarar aqui nos Estados Unidos a renda global delas. Então, no caso desses residentes, eles já têm que ter a ciência que todo o rendimento vindo do Regional Center, seja na forma de distribuição ou capital gain, terá que ser declarado. Para os não residentes, como eu disse agora há pouco, ele já tem uma retenção na fonte, que já reteu esses 30%. Só que, se ele apresentar a declaração, ele vai ter uma redução na carga tributária dele.
Então, ele se beneficia também da forma que ele será tributado com essas distribuições. O valor em si, os 800 mil dólares, que é o dinheiro, o valor principal que foi colocado no centro, ele não será tributado, porque é um retorno do seu investimento. Só aquilo que vier em excesso dos 800 mil dólares é que estará sujeito a uma tributação aqui nos Estados Unidos. Então, a atenção é se é residente ou se não vai estar como residente no momento do recebimento desses 800 mil, mais os adicionais que possam vir. E depois de obter a cidadania americana, né, depois daqueles 5 anos com o Green Card, se a família decidir por seguir e obter a cidadania americana, que é opcional, não é obrigatório, uma pessoa vai precisar declarar imposto nos 2 países, né, Brasil e Estados Unidos, pelo resto da vida? Na prática, não deveria. Por quê? Porque do momento que o brasileiro saiu do Brasil para vir residir ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, com a intenção de residir permanentemente por um período que seja superior também aos 183 dias, ou a gente realmente confirma a não residência depois de 12 meses, no caso do Brasil, ele deveria estar fazendo uma declaração de saída definitiva no Brasil. Com essa declaração de saída definitiva, ele fica isento de apresentar declarações no Brasil, a não ser que ele tenha algum tipo de receita que será tributado. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que deixam imóveis no Brasil alugado. Então, sobre esse aluguel, eles vão pagando uma guia DARF para recolher o imposto, porque eles não têm mais apresentação do imposto de renda. Quando vende um imóvel, a mesma coisa. Então, você faz uma declaração acessória para declarar o ganho de capital auferido e pagar o imposto mesmo não sendo residente. O que acontece é que muita gente, muitos devido à má informação que eles recebem, ou outros por acharem que deixar de ser residente no Brasil pode complicar a vida deles em alguns aspectos lá, continuam residentes no Brasil e nos Estados Unidos. Então, dessa forma, sim, a pessoa vai ter que continuar declarando no Brasil e nos Estados Unidos, porque ela continua como residente do Brasil. Agora, se ela fizer o processo correto e fizer a saída definitiva, ela vai declarar somente nos Estados Unidos, e caso ela tenha alguma receita, como eu disse, no Brasil, como não residente, nós vamos incluir na declaração daqui, e o DARF que foi pago, os impostos que foram pagos no Brasil, serão compensados aqui. Então, é bem importante lembrar que Estados Unidos e Brasil não têm acordo tributário, mas existe um acordo mútuo de compensação. Então, da mesma forma que o brasileiro pode compensar aqui, o americano, quando tem receita no Brasil e tem obrigação de declarar, ele pode compensar lá os impostos pagos para evitar a bitributação. Tá ok. E como é que esse conceito de global income é definido pelo IRS, que é o Internal Revenue Service, né, que é o leão americano? E como que isso funciona? O Internal Revenue Service, como você disse, é a nossa receita americana. Os Estados Unidos têm um sistema de tributação que ele é global, não territorial, então, ou seja, tudo que você ganha em qualquer lugar do mundo, tanto de receita ativa como passiva, tem que ser declarado aqui nos Estados Unidos. E pode ser compensado o imposto que foi pago em outro país, desde que o imposto tenha sido pago para esta de receita que será adicionada. Então, eu não posso ter pago um imposto no Brasil, por exemplo, sobre um ganho de capital de 20 mil dólares, e aqui o meu imposto sobre esse mesmo ganho de capital, vamos dizer, é 15. Então, esse excesso de 5 que sobrou de crédito do Brasil, eu não posso usar para abater contra uma outra receita. Então, é só sobre receita para receita. Então, o que foi pago no Brasil será compensado sobre a mesma receita aqui. E o excesso a gente carrega para os próximos anos. O conceito de Global Income ele ficou um pouquinho mais complexo depois da reforma que nós tivemos do TCJA em 2018, o qual não só tributa receitas realmente realizadas e distribuídas, mas hoje também, dentro do Global Income, entra a parte das participações societárias que uma pessoa que é residente fiscal aqui possui em outro país. Então, antes de 2018, se eu participasse de uma empresa no Brasil e não recebesse dividendos, eu não tinha nada para apresentar aqui nos Estados Unidos. A partir de 2018, independente se eu distribuir ou não dividendos, eu preciso apresentar na minha declaração pessoa física a minha participação societária na empresa do Brasil e declarar como receita o lucro operacional do exercício. Então, agora também se tributa dentro do Global Income a parte de receitas ainda não realizadas e distribuídas. Então, esse é um ponto que é muito importante para aqueles que estão pensando
em se mudar para os Estados Unidos, e aqueles que estão para adquirir a residência, que façam um planejamento pré-imigratório antes, porque senão a surpresa pode ser muito grande em relação à tributação dessas receitas auferidas no exterior. Ok. E há incentivos fiscais ou deduções para juros que são pagos em financiamentos imobiliários para a compra de uma residência para a família quando ela for mudar para os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, nós temos incentivo no sentido de podermos deduzir todos os juros que é pago da prestação do mortgage, ou seja, de um financiamento. Então, a gente consegue deduzir toda a parte de juros, a parte de IPTU, e no caso daqueles que possuem propriedades que não são aqueles que ocupam, mas que eles alugam, nós podemos deduzir, inclusive, os juros também, o IPTU e toda a manutenção e despesas associadas com o imóvel. Então, aquela pessoa que tem uma casa de investimento aqui, que de vez em quando usa como férias, recebeu aí uns $50 mil de aluguel por ano, ela pode deduzir todos os gastos associados com esse imóvel e o imposto só é calculado sobre o lucro líquido, depois que retirado todas essas despesas. Ok. E essa dedução se aplica a juros pagos ao financiamento imobiliário para comprar propriedade de investimento também? Exatamente. As mesmas deduções que se aplicam para a sua primary home, que é a casa que você mora, se aplicam para uma propriedade de investimento. É claro que existem algumas regras para a propriedade de investimento. Então, por exemplo, você não pode ter usado a propriedade por mais de X dias no ano. Então, tem um limite, ela tem que realmente ser considerada uma propriedade de investimento. Para que ela se qualifique para essas deduções. Mas, no geral, o que todo mundo tem, que são propriedades que ficam no pool de locação para short term, sim, podem usufruir do benefício não só da dedução de juros e IPTU, mas também com todas as outras despesas associadas com o imóvel. Ok. E como que é taxado o rendimento de aluguel obtido de uma casa alugada no ZEWA? Né, isso varia se for uma casa alugada por um contrato, né, de longo prazo, por 12 meses ou mais, ou se for uma casa de temporada, que é muito comum em Orlando, onde ela é alugada por algumas semanas ou alguns dias. Em alguns países, como por exemplo em Portugal, que a gente sabe que a gente tem vários brasileiros lá, em Portugal você tem sim uma diferença entre a tributação quando uma propriedade ela é alugada por um long term, ou depois de 3, 4, 5 anos alugada, você tem uma redução da carga tributária. Aqui nos Estados Unidos não tem diferença na carga tributária. O que vai ser diferente entre um aluguel de longo prazo e um de curto prazo é que o aluguel de curto prazo ele é considerado como se fosse um hotel. Então, você tem hóspedes ficando na sua casa a cada certo tempo. Então, nesse caso, as pessoas que alugam para a temporada, elas precisam recolher alguns impostos adicionais das pessoas que utilizam os imóveis para passar para o nosso condado, ou melhor, para o nosso não, para onde a casa estiver localizada, né? E por estado da Flórida. Então, são 2 tipos de impostos adicionais que têm que ser cobrados devido à propriedade estar alugada por curto prazo. Em relação ao curto prazo, a outra diferença é também sobre a cobrança não só do tourist tax e do sales tax que eu mencionei, mas a casa precisa também ter uma licença de ocupação, ou seja, ela precisa estar licenciada no condado onde ela está situada para exercer tal atividade. Então, a casa de longo termo, a alíquota é a mesma, a de short term, a alíquota é a mesma. O que difere entre a casa de um aluguel de longa temporada e o de curta são as obrigações acessórias de recolhimento desses outros impostos. Tá ok. E o imposto de renda nos Estados Unidos, ele é diferente de um estado para o outro? Muito diferente. É por isso que dentro do planejamento pré-imigratório é muito importante a pessoa entender para onde ela está indo. Então, por exemplo, se eu faço um planejamento para uma pessoa que vai mudar para a Flórida, eu não preciso computar impostos estaduais, porque as pessoas físicas não pagam imposto estadual. Agora, se o mesmo cliente me fala, eu não quero mais ir para a Flórida, eu vou para a Califórnia, o meu planejamento muda completamente, porque na Califórnia nós temos impostos estaduais e numa alíquota bem significante. Então, cada estado que a pessoa decidir que vai se mudar, é bom que tenha um entendimento sobre a tributação, não só estadual, mas a do condado, que é local, porque aqui nos Estados Unidos nós estamos divididos, então, por exemplo, Orlando. Dentro de Orlando e Grande Orlando, eu posso ter o county de Orange County, Sola County, Polk County,
Lake County, que estão nas cidades também ao redor. Então, o condado é o que rege algumas leis relacionadas a essa atividade da locação, que a gente estava falando anteriormente, e também da questão da residência da pessoa para as receitas auferidas, sejam de trabalho ou de receitas de aluguel. Então, dependendo do local onde você se mudar, é pelo zip code que a gente vai entender quais são as obrigações que você vai ter. Então, sempre leve em consideração, quando vocês estiverem pensando em fazer uma mudança, de entender bem essa questão estadual, porque é muito diferente de um estado para o outro. Tem estado que tributa algumas receitas, tem estado que não tributa, a diferença de empresas, a tributação em cada estado também é bem diferente. Então, não tem nada que eu possa falar, a Califórnia é parecido com Nova York. Não, é tudo muito diferente. Ok. E o que é a declaração de saída definitiva da Receita Federal do Brasil? A declaração de saída definitiva é o que nós estávamos falando no início. Então, a pessoa, do momento que ela sai do Brasil para residir permanentemente em outro país, depois de 183 dias, seria o momento exato para ela fazer o aviso de saída. Então, olha, eu não vou mais residir no Brasil, realmente vou residir em caráter permanente em outro país, então eu faço o meu aviso. E aí, no momento de entregar a declaração, nós fazemos realmente a declaração de saída definitiva para isentar este indivíduo de ter que apresentar declarações no Brasil, não sendo residente lá. Então, o Brasil, ele tem esse grande benefício de que, se você fez a saída definitiva e você não ofere renda lá, você não tem que pagar imposto de renda. Diferente dos Estados Unidos, que não existe saída definitiva. Uma vez com residente americano na posição de cidadão, somente se você abrir mão da sua cidadania, você não tem mais obrigações aqui. Então, um exemplo comum, nós temos crianças que nasceram nos Estados Unidos e foram morar em outros países e hoje estão adultos e descobriram que, por terem nascido aqui, eles tinham a obrigação de entregar as suas declarações. Então, independente de onde a pessoa está morando, se ela tem ou não tem receita nos Estados Unidos, ela sempre vai ter uma obrigação fiscal com o país, muito diferente do Brasil, que você consegue eliminar essa obrigação e essa dupla tributação de ter que ficar declarando lá tudo que você ofere em outros países do mundo onde você esteja residindo. Tá, ok. E quando uma pessoa muda do Brasil para os Estados Unidos, ela fica com apenas uma residência fiscal oficial? Se ela tiver feito a saída definitiva, ela vai ficar com a residência oficial nos Estados Unidos. Residência é bem importante, porque como a gente está falando de temas de imigração também, nós temos a residência por lado da imigração, que é entendida de uma forma completamente diferente, e nós temos a residência fiscal. Então, para que vocês entendam, às vezes eu tenho clientes que estão com visto de turista ou que já nem tem mais status nos Estados Unidos e são residentes fiscais, mas não são residentes imigratórios, porque não possuem um green card. Então, uma coisa é muito diferente da outra e não pode ser confundido a residência fiscal. Então, a residência fiscal, uma vez dado baixa no Brasil, feito a saída definitiva, ele somente será residente fiscal nos Estados Unidos. Existem casos de pessoas que são residentes de 2 países. Então, eu fico 6 meses aqui e fico 6 meses novamente. Vamos falar em Portugal. Então, eu consegui cumprir o prazo de residência nos 2. Então, eu tenho a obrigação com os 2. Que não é todo mundo que consegue ficar 183 dias no país e depois a mesma quantidade em outro, né? Certo. E a gente recebe muitas perguntas sobre imposto sucessório, né? A inheritance tax. Em que nível de patrimônio esse imposto começa a valer e quanto seria esse imposto e como que funciona? O imposto de sucessão é o imposto que mais nós trabalhamos dentro dos planejamentos para que ele seja evitado. Porque a alíquota do imposto de sucessão ela é de 40%. O que a grande diferença aonde e para quem vai ser aplicado é em relação à questão, novamente, da residência fiscal. Então, quem é um residente fiscal e também, no caso, para o imposto de sucessão, precisa ter um teste de presença mínimo, mesmo tendo green card ou tendo teste de presença, eu só sou considerado residente fiscal para o imposto de sucessão se eu tiver uma presença mínima no território, tá? Então, para os que são residentes, a isenção é de 11,4 milhões de dólares. Então, se você e sua família têm um patrimônio global, tá? Não é só nos Estados Unidos, que exceda 11,4 milhões de dólares, aí nós temos que nos preocupar também com o planejamento sucessório, que pode ser feito de várias formas, através de trust, através de doações em vida, e etc.
Para os não residentes, é que o probleminha fica um pouco maior, porque os não residentes só têm uma isenção de $60 mil. Então, você imagina uma família que vem fazer um investimento numa casa de temporada aqui, compra uma casa de $500 mil, e normalmente compra-se no nome do marido e da mulher. Se vier acontecer alguma coisa com um dos cônjuges, esse cônjuge que sobreviveu, ele, para receber os 50% do cônjuge, ele terá que pagar um imposto de 40% sobre esse montante de tudo aquilo que excedeu 60 mil. Então, a gente estava falando de um imóvel de $500 mil, a gente praticamente está falando de $180 mil que serão tributados a 40% para que possa ser transferido para o cônjuge, ou para os outros herdeiros. Estou dando o exemplo do cônjuge, mas para os outros herdeiros é a mesma regra. Então, o planejamento sucessório para o não residente, ele é essencial, porque a linha de isenção ela é muito baixa, que é os 60 mil. Agora, para o residente, somente aquelas pessoas que tiverem um patrimônio global superior a 11,4 devem estar preocupados com a sucessão. Tá, ok. E o que é um Family Trust? Family Trust é uma das estruturas que nós usamos para não só proteger contra o imposto de sucessão, no caso de alguns residentes e também não residentes, mas uma estrutura que serve como um testamento, só que ele tem muito mais força. Então, dentro de uma trust, eu posso escolher duas formas. Eu posso escolher para ter uma trust revogável e uma irrevogável. A trust revogável, ela não elimina imposto de sucessão, nem para o residente, não para o não residente, somente a trust irrevogável. Tá? O que a gente normalmente trabalha é com a revogável, até mesmo para aqueles que não têm um patrimônio superior a 11,4 milhões, porque facilita muito no processo de sucessão. Porque mesmo você não tendo que pagar 40% para transferir os seus bens para os seus herdeiros, você tem aquela questão de probate, que no Brasil é espólio, custo com advogado. Como no Brasil, aqui também, a gente às vezes tem casos que é 2, 3 anos para finalizar um inventário, estando todos os seus bens bem escritos, né, uma trust bem elaborada dentro dessa trust, você evita todos esses problemas para sua família. Inclusive, dentro de um instrumento de trust, você pode pontuar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um filho ainda é menor, o outro é maior. Então, se eu vier a falecer enquanto meu filho ainda é menor, quem será o tutor do meu filho? O maior, a cada quantos anos ele pode receber distribuição do meu patrimônio? Então, diferente também do Brasil, nós não temos aquelas regras de sucessão obrigatória, que vai 50% para a mulher, os outros 50% para os filhos, etc, etc. Aqui, através de uma trust, você pode deixar 100% do seu patrimônio para uma instituição sem fins lucrativos, ao Instituto de Câncer das Crianças ou algum outro instituto. Então, você não precisa seguir nenhuma regra aqui. E a trust, ela só facilita esse processo de transmissão dos bens para que não tenha que envolver corte, advogado, administrador, executor, etc., que são todos esses passos que você tem que ter para você conseguir finalizar um inventário, no caso do Brasil, e aqui seria o fechamento de um estate, como a gente chama. Então, a trust é um instrumento muito usado que vale a pena a gente explorar nos casos dos clientes que têm 2, 3 filhos, os filhos ainda são menores, ou tem muito patrimônio fora, então já fica tudo definido ali, fica bem simples para a família. Tá ótimo. E, Carol, mais uma para a gente estar chegando aqui no finalzinho. É uma família que irá fazer o EB5, ela precisa fazer o planejamento tributário pré-migratório com quanto tempo de antecedência? Mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. O recomendado é que pelo menos 12 meses antes de pensar na mudança ou até mesmo iniciar a aplicação do visto. Porque em alguns casos, quando a família tem um patrimônio muito elevado no Brasil ou participam de várias empresas diferentes, a gente precisa mudar algumas estruturas, não só aqui nos Estados Unidos, adaptar aqui, né, mas sim mudar no Brasil para que a pessoa não esteja sujeita a essa bitributação. Então, tanto aqui como no Brasil, a gente sabe que questão de junta, de receita, tudo isso demora. Então, para que você não corra nenhum risco, o ideal é que você comece a se planejar com 12 meses, mas assim, se não der 6 meses, menos de 6 meses, tipo 2, 3 meses, é praticamente impossível de refazer uma estrutura para que realmente você esteja protegido contra bitributação, sucessão e todos os outros impostos que possam ser aplicados após a sua residência. Certo. Tá ótimo. Bom, a gente tem mais perguntas, mas o tempo, infelizmente, acabou. Depois, se vocês quiserem entrar em contato com a Carol para fazer outras perguntas específicas sobre tributação, sobre planejamento sucessório,
e sobre planejamento tributário, né, para fazer isso tudo bem organizado antes da imigração. O contato da Larson Accounting Group está aqui na tela e eu coloquei também no nosso chat. E o meu contato também está no chat, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o IB5, sobre um centro regional, sobre o processo de imigração através desse programa dos Estados Unidos. A gente está à disposição. E, Carol, quer terminar com mais algumas palavrinhas? Queria te agradecer novamente pelo convite. Eu sempre estou à disposição para você e para os que participaram aqui. Qualquer dúvida em relação a essa questão de bitributação, de datas, momento certo, dúvidas sobre estruturas que talvez já estejam em andamento, eu estou disponível para ajudá-los, para responder as perguntas. Nosso contato está aqui no chat. E eu queria deixar só, assim, que eu sempre gosto de falar no final dessas lives, quando a gente fala do planejamento pré-migratório, que independente do tamanho do seu patrimônio e da receita que você tenha no país, não vou falar só de Brasil, mas você pode estar vindo de algum outro país também, para os Estados Unidos, é importante antes constar com um profissional qualificado para que você entenda todas as exigências fiscais e tributárias do país para o qual você vai se mudar, porque não existe nenhuma receita no mundo que aceita como justificativa a ignorância. Então, o fato de a gente falar, mas eu não sabia, eu vim de outro país. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber para você se mudar para um país. Então, se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Caso vocês tenham outros profissionais, certifiquem que são qualificados para passar esse tipo de assessoria para vocês. Exatamente. Muito obrigado, Carol. Obrigada a Obrigado a você. todos. E depois vocês vão receber o link com o vídeo para poder compartilhar com amigos e com família, se assim o desejarem. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos.